Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula da série sobre seitas e heresias e como primeiro tema proposto, as testemunhas de Jeová, tá? Vamos começar pelas testemunhas de Jeová porque uma aluna da escola bíblica sugeriu que assim o fizéssemos, tendo em vista que ela, por experiência, né, tem tido algumas, não confrontações, mas no ambiente de trabalho dela, ela de certa forma tem sido confrontada e ela gostaria de aprender sobre as testemunhas de Jeová. Então ela mesma sugeriu tanto a série quanto o primeiro tema. Tá? Eu sou grato a ela, Bárbara Gabriela, que Deus abençoe. Então vamos iniciar. As testemunhas de Jeová. Quem são as? Nosso plano de aula, né, proposto, está dividido em 3 aulas. Tá? Por quê? Apesar de nós não estudarmos nesse curso de forma exaustiva as testemunhas de Jeová, ainda assim o que nós vamos falar demanda muito tempo. Então, em uma aula só, nós não conseguiríamos esgotar o material que vamos abordar. Então, na primeira aula, que é essa que estamos gravando agora, nós vamos fazer uma introdução, né? Vamos ver como identificar uma seita, conhecer a fundação da seita, como foi que ela foi fundada, Testemunho de Jeová, e algumas influências que fizeram com que ela viesse a existir. Tá? Na segunda aula nós vamos apresentar de forma rápida algumas literaturas utilizadas por eles, né, e as principais doutrinas. Na terceira aula, irmãos, eu vou fazer uma ênfase no texto de Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 11, que é o texto que nós chamamos de o texto da kenosis, né, a humilhação do rei, a humilhação e obediência do rei, para demonstrar nesse texto em especial a divindade de Cristo. Tá? E logo após vamos finalizar. Então vamos dar a primeira aula. Uma introdução. Antes de iniciar o estudo sobre as testemunhas de Jeová, julgo ser necessário definir o significado apropriado da seita. Tá? Então, por que eu decidi fazer essa introdução? Porque em muitos casos, irmãos, tem pessoas que acham que seita é um grupo que se reúne para beber sangue, para fazer sacrifícios e tipo aqueles filmes antigos que mostram a maçonaria fazendo esse tipo de ritual bizarro, entendeu? Então, para que a gente tenha uma definição correta de seita, que não é isso que eu acabei de citar, que está no senso comum, eu decidi fazer a introdução desse estudo, trazendo aos irmãos a definição correta de seita. Tá? Então, o que é seita? Seita é todo grupo que se separa ou nega as bases primordiais do pensamento de um grupo comum. Segundo Boyer, na página 570 e 571 da sua enciclopédia, ele diz o seguinte: os que se separam de uma comunhão principal. Tá? Então, o que é seita? É um grupo que, mesmo se identificando com a maioria, ele nega as bases principais, tá? As bases primordiais daquela fé comum. No caso do cristianismo, seita é todo aquele grupo que nega as doutrinas básicas da religião cristã. Essas doutrinas são aquelas que, mesmo em meio à diversidade de costumes ou outros pensamentos mais periféricos, são compartilhadas por toda a cristandade. Um bom exemplo dessas doutrinas é o que encontramos no Credo Apostólico, pois uma igreja genuinamente cristã deverá subscrever a doutrina ensinada em sua afirmação. Tá? Então, o que é que tem lá no Credo? Nós temos a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá aparece aquilo que nós chamamos de economia da Trindade, ou Trindade econômica, que não tem nada a ver com questão financeira. Tá? A economia ali é uma economia organizacional. Então, toda
igreja que se diz cristã tem que subscrever a doutrina da Santíssima Trindade, porque é uma doutrina basilar do cristianismo. Então é o que ocorre ao contrário com as testemunhas de Jeová e entre outras, né, que negam a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Batizar, quando eu falo, por exemplo, que mesmo grupos distintos de cristãos, eles não podem negar a base, sabe, irmãos? Mas existem diferenças no que diz respeito a usos e costumes, e isso não torna uma igreja, necessariamente não torna uma igreja uma seita, tá? Porque são questões periféricas, né? Tipo como visão escatológica, desde que não negue o que a Escritura claramente fala, não deturpe a Escritura, mas assim, por exemplo, você tem três vertentes aí, você tem o amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo, tá? Então, tem diversos homens, crentes, igrejas que são genuinamente cristãs que defendem esses posicionamentos diferentes, tá? Isso não torna nenhuma delas seitas, porque são questões periféricas, não dizem respeito à salvação e os textos que são abordados, de fato, eles dão base para uma ambiguidade de posicionamento, tá? Embora possamos chegar àquilo que nós entendemos que é mais próximo do que o texto esteja falando. Vamos lá. Como identificar uma seita? Então, nós temos aqui, irmãos, eu coloquei aqui algumas diretrizes para que os irmãos possam identificar uma seita. Então, em primeiro lugar, uma seita, Jesus, ele não é o centro das atenções. Em geral, as falsas seitas subestimam o valor de Jesus. No caso das Testemunhas de Jeová, eles diminuem Jesus, tá? Você vê isso lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, onde eles qualificam Jesus como um Deus menor que o Pai, um Deus menor que Deus. Então, eles entendem que Jesus seria um arcanjo, o arcanjo Miguel. Tá? Então, eles diminuem a figura, a pessoa de Cristo. Né? E isso é uma marca de uma seita. Eles têm outras fontes doutrinárias além da Bíblia. Se você for observar, as igrejas conservadoras, as igrejas cristãs, genuinamente cristãs, embora elas tenham seus documentos de fé, né, seus símbolos de fé, mas os símbolos de fé são a síntese do que a Escritura diz. Normalmente, as seitas elas fazem o quê? Elas promovem os seus símbolos de fé e fazem com que a Escritura diga o que confirme seus símbolos de fé. Ou seja, não parte da Escritura para o símbolo, mas parte do símbolo a imposição para a Escritura. Tá? Então, isso é uma marca de uma seita. Eles dizem que são os únicos certos, tá? Têm um orgulho religioso muito grande, tá? Independente do tempo de sua fundação. Por exemplo, se ele tiver 100 anos de vida, ele diz que estava todo mundo errado, só eles têm a razão. Eles estão com a razão e todos estão errados. Né? Normalmente afirmam terem recebido revelações extraordinárias. Você tem diversas seitas aí, como por exemplo as Testemunhas de Jeová mesmo, os Adventistas, os Mormons, que seus fundadores disseram ter revelações extraordinárias e coisas que só eles sabiam, e por isso eles têm autoridade para desenvolver doutrinas, tá? Segundo eles, né? Eles usam de falsa interpretação também, irmãos. Eles ignoram, em muitos casos, as regras básicas de interpretação textual. Alguns porque não conhecem, né? E outros por ignorância mesmo, tá? Você vê, por exemplo, uma vez eu fui abordado por um testemunho de Jeová e ele veio me falar de um texto em Levítico, né, onde nós temos ali a proibição de alimentar-se com sangue, né, segundo o texto de Levítico. E ele disse que aquele texto afirmava que nós não podemos doar sangue. Aí ele incorre em dois erros aí. Primeiro, ele faz um anacronismo. O que seria um anacronismo? Ele pega ah, uma questão que é a doação de sangue, que é do nosso tempo, e transfere para uma época onde isso nem era pensado, tá? E se fazer uma transfusão de sangue. Isso é um anacronismo, é transportar uma aplicação de uma ideia que é temporal para outro tempo fora do seu, tá?
E, além disso, ele incorre em um terrível erro de interpretação pelo fato de não entender que ali, primeiro, está se falando em alimentar-se do sangue, tá? Naquela situação, naquele contexto. E o segundo, eles interpretam a palavra nefesh, né, que é alma, que tem no grego o pserre, eles interpretam tudo como sendo sangue, vida, entendeu? Só que essas palavras elas são polissêmicas, elas possuem vários significados. Por não conhecer, ou às vezes só por ignorância mesmo, eles ignoram os significados das palavras para que as suas interpretações possam ter aceitação. Ensina o homem a desenvolver sua própria salvação. E aqui, irmãos, vou fazer abrir um parênteses aqui. Quando eu digo desenvolver, eu estou dizendo que eles ensinam que a pessoa deve buscar salvar-se por si só, tá? De fato, nós devemos, na caminhada cristã, desenvolver nossa salvação como? Vivendo dignamente. Não vamos ser salvos pelas nossas obras, mas as nossas obras testificam que somos salvos, tá? Só que eles ensinam que a salvação é puramente por obras. E, obviamente, a maior dessas obras é fazer parte da seita, lógico, né? Eles são proselitistas. Uma das principais atividades das falsas seitas é pescar no aquário dos outros. Isso é muito comum, tá? Então vocês podem observar que eles gostam muito de abordar pessoas que são evangélicas, né? Já aconteceu comigo algumas vezes, eu estar aguardando o transporte na parada do ônibus e dois testemunhos de Jeová me abordariam. Eu estava com Bíblia, com livro, com confissão de fé, estava todo aferramentado, voltando para casa já, e eles não, pelo fato deles me virem com a Bíblia, eles acharam mais interessante pescar no aquário, né? Sabendo o significado correto de seita, irmãos, podemos agora apresentar os motivos pelos quais entendemos que os testemunhas de Jeová são uma seita anticristã. Vamos lá? Vamos ver a fundação, né? Como foi fundada essa seita. O fundador da seita, irmãos, ele foi Charles Taze Russell, né? Ele nasceu em 1852 na Pensilvânia, Estados Unidos, e ele teve uma criação, ele cresceu na Igreja Presbiteriana do Brasil, na Igreja Presbiteriana, né? Foi membro por pouco tempo da Igreja Congregacional, né? Ele saiu da Presbiteriana, foi para a Congregacional, só que ele passou pouco tempo lá. Creio eu que por questões teológicas, porque a Congregacional e a Presbiteriana tem muita proximidade no que diz respeito a teologia, tanto que a congregacional ela é pactualista, a presbiteriana também, com algumas divergências, algumas pequenas divergências, mas a teologia é muito semelhante, muito próxima. Por não aceitar a doutrina da predestinação e do inferno eterno, que era pregada tanto na presbiteriana como na congregacional, ele ingressou na seita adventista do sétimo dia. Os adventistas, eles não creem no inferno eterno e também não creem na predestinação nos moldes como as igrejas calvinistas pregam. Após algum tempo, não concordando com algumas doutrinas adventistas, também ele fez o que? Ele abandonou, né? Existem alguns relatos que foram brigas por questões de fama. Então, ele queria, obviamente, crescer o grupo dele e teve que se apartar da Adventista para conseguir alcançar os objetivos dele, tá? Em 1872, o pai dele era um homem de negócios, né, bem estabelecido. Ele vendeu a parte dele dos bens do negócio do pai e dedicou-se totalmente a um grupo que o seguiu, tá? Ele tinha montado um grupo ali e esse grupo passou a seguir. Passou a ser chamado por esse grupo de Pastor Russell, tá? Em 1874, o grupo recebeu o nome de Torre de Vigia de Sião e depois a Aurora do Milênio, Associação do Púlpito do Povo, em 1909.
Em 1931, a seita recebeu o nome de Testemunhas de Jeová. Esse nome foi dado pelo juiz Rutherford. Rutherford ele foi o sucessor na liderança após a morte de Russell no ano de 1916. Algumas coisas aqui nós podemos ver sobre Rutherford. Rutherford foi a personalidade mais importante que a seita já teve. Ele nasceu em 8 de novembro de 1869, tornou-se adepto da seita em 1906 e liderou a entidade por vários anos e superou Russell em muito no volume de literaturas publicadas. Tá? Então ele foi bem além do Russell. Após a morte de Rutherford em 1942, Nathan tornou-se chefe das Testemunhas de Jeová e um dos principais tradutores da tradução da Bíblia chamada, a Bíblia deles, né, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é considerada por eles como superior a qualquer outra tradução. Obviamente, ela fala exatamente o que eles querem ouvir. Essa tradução foi lançada em 1960. Eles receberam algumas influências, irmãos, né, durante a história, né? Primeiro, aqui dos primeiros séculos do cristianismo, da fé cristã, houve um grupo chamado de ebionitas. Então, eles foram influenciados pelo ebionismo. Mas o que seria ebionismo? Ebionismo foi uma seita judaico-cristã que existiu no começo do cristianismo, a qual se opunha à interpretação paulina da fé cristã. Tá? Então, a ideia de salvação só pela graça, sem obras, tal. Aceitavam o caráter messiânico de Jesus, mas negavam que ele fosse filho de Deus, rejeitando então sua divindade. É exatamente o que as testemunhas de Jeová fazem. Eles aceitam Jesus como um Messias, como um ungido, mas eles negam a divindade de Cristo. Para eles, Jesus não é Deus. Eles também foram influenciados, irmãos, pelo arianismo. Tá? O que foi o arianismo? O arianismo é o conjunto de doutrinas ensinadas por Ário. Ário viveu entre 265 a 356 depois de Cristo. Então, por que eles seguem, eles ainda hoje podem ser identificados como arianos? Ário negava veementemente a divindade de Cristo. Tá? Então, afirmava que Cristo foi criado por Deus. Então, você for conversar com o testemunho de Jeová, você vai observar que a visão que ele tem de Jesus Cristo é que Jesus seria o primeiro ser criado e a partir dele todas as outras coisas foram criadas. Tá? Eles têm essa visão com respeito à pessoa de Cristo. Uma observação aqui. Ambas as heresias foram condenadas nos concílios de Nicéia, em 325, onde foi estabelecido a divindade de Cristo, e depois de Cristo, também em Constantinopla, em 381. Tá? No caso, em Constantinopla, a divindade de Cristo foi reafirmada. Outro grupo que acabou influenciando as Testemunhas de Jeová foi o grupo decorrente do Grande Desapontamento de 1843 e 1844. Tá? Esse grande desapontamento ficou conhecido assim por causa da papelada que Guilherme Miller fez. Tá? Guilherme Miller era um fazendeiro, ele era da Igreja Batista, e tendo arranjado uma licença para pregar, ele era uma pessoa muito bem intencionada, mas infelizmente, irmãos, ele era uma pessoa ignorante, de pouca instrução, e deixou-se levar pelo fanatismo, e ele fez o que? Ele pegou Daniel, no capítulo 8, versículo 13 e 14, e ensinou daí que as 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos, tá? Você vai ver lá no texto. Aí ele somou esses 2.300 ao ano de 457, que foi o ano da data em que Esdras chegou a Jerusalém vindo da Babilônia, e encontrou o ano de 1843 depois de Cristo, tá? Só que aconteceu, como era de esperar, Jesus não voltou, obviamente que não. Então, o que ele fez? Marcou outra data, né? Ele marcou para dia 22 de outubro
de 1854. Qual foi a justificativa que foi usada para essa outra marcação? É que a frustração trouxe uma nova data porque ele teria utilizado a matemática correta, mas o calendário errado. Então ele usou o calendário judaico, mas ele deveria ter usado o calendário solar. Então, segundo ele, foi isso que deu bronca na data. Então foi remarcado. Um ano depois, novamente Jesus não voltou. Então, Miller ele teve que fugir da multidão enfurecida, porque muitas pessoas tinham abandonado suas posses, tinham vendido tudo, porque se Jesus estava voltando, para que ter posses? Né? Então, o pessoal vendeu muita coisa e virou itinerante, e acabou que o pessoal ficou meio estressado com Miller. Então, cessando depois de um tempo com as atividades matemáticas dele, eu coloquei isso aqui de forma hilária, tá, irmãos? Ele era um péssimo matemático, né? Desse ponto de vista. Miller, após o segundo fracasso, desistiu da nova religião e, segundo alguns historiadores, alguns comentadores, voltou à comunhão da sua igreja. Nós vamos ficar por aqui nessa aula. Eu peço aos irmãos que leiam o material extra que eu coloquei na plataforma para que vocês possam se aprofundar mais e mais no assunto, tá? Deus os abençoe e até a próxima aula.